Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Gabi e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a organização dos seres vivos, mas agora nós vamos dar uma maior ênfase nesses seres vivos sendo organizados no ambiente, como eles estão entre eles, e também vamos falar um pouquinho sobre as propriedades das comunidades. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre os níveis de organização dos seres vivos, né? Nós falamos que para ter um ser vivo, nós temos como unidade estrutural as células. Então, nós temos aqui um nível de organização. Átomos juntos formando as moléculas. Eles podem estar presentes nas organelas, que organelas vão fazer as funções das células. Células, unidade estrutural dos seres vivos. Essas células fazendo a mesma função formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas, por exemplo, o sistema excretor, sistema reprodutor, e os sistemas juntos formam os seres vivos, os organismos. Então, nós temos aqui, os organismos, que são indivíduos que nós vamos estudar em ecologia, e são indivíduos que têm a capacidade de sobreviver e se reproduzir em um ambiente natural. Quando esses indivíduos se agrupam em indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma população. Quando eu tenho várias populações se agrupando, olha lá. Então, eu tenho essa espécie aqui, uma outra espécie. Tá vendo que são diferentes populações? Eu tenho uma comunidade. Essa interação entre diferentes populações são as comunidades. Os ecossistemas, eu tenho os organismos vivos, então os seres bióticos, com a interação com o meio ambiente que é não vivo. Então, a interação, por exemplo, com a umidade, com temperatura e assim por diante. Os ecossistemas, então, levam em consideração o ambiente e os seres que vivem nesse ambiente. E a biosfera, que é o ambiente em que nós estamos englobados. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses níveis de organização. Desses níveis de organização a partir de organismos, O que são os organismos? Os organismos são unidades de estudo para a ecologia. Esses organismos têm características que são compatíveis aos seus ambientes, ao ambiente em que eles estão. Por exemplo, nós temos bactérias que têm resistência ao ambiente com alta salinidade, por exemplo. Essas bactérias com essa capacidade têm características que tornam elas compatíveis a esse ambiente. Não são todas as bactérias que têm essas características, mas as que têm, então, ficam compatíveis e começam a ter a possibilidade de permanecer naquele ambiente. Outro exemplo, os elefantes. Os elefantes eles têm características compatíveis ao ambiente. Por quê? Porque eles precisam de uma quantidade de alimento específica, uma área específica, umidade específica, temperatura. Então, eles ficam em ambientes que têm as características compatíveis. Quando a gente fala lá nos níveis de organização, o segundo nível de organização a partir de organismos são as populações. E as populações, nós falamos que são organismos de uma mesma espécie. Mas para a gente falar sobre isso, a gente tem que entender o que é uma espécie. O que faz que dois animais sejam considerados de uma mesma espécie. Vocês já ouviram falar sobre isso? Uma das definições mais comum, e não é a definição exclusiva, é que espécies são indivíduos muito parecidos e que se reproduzem e geram descendentes férteis. Então, eles têm que ter a capacidade de se reproduzirem e gerarem filhos, e esses filhos serem férteis, que eles consigam se reproduzir e gerar filhos e assim por diante. Isso caracteriza indivíduos da mesma espécie. Então, para eu entender que uma girafa e um elefante não são da mesma espécie, é identificar que eles não se reproduzem e não geram descendentes férteis. Tudo bem? Por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo dos ligres. Os ligres eles são considerados os maiores felinos do mundo. Eles podem chegar a ter 450 quilos. Ele é muito grande, ele é o maior felino do mundo. Os ligres eles são originados a partir do cruzamento entre leões machos e uma fêmea tigre. Quando você tem, então, o cruzamento de um leão macho e uma fêmea tigre acontecendo e gerando um descendente, quer dizer que eles são da mesma espécie? Olha lá, o leão macho e a fêmea cruzam, geram um ligre. Temos alguns poréns aqui. Os ligres normalmente acontecem em cativeiros. Ou seja, em cativeiros você coloca um leão e uma tigresa, juntos. E aí, passa um tempo assim, o leão fica lá, olha para a tigresa, tal, e pode acontecer de gerar um ligre. Então, acontece apenas em cativeiro, então é um dos poréns. E o segundo porém é que os ligres machos são estéreis. Olha que palavrinha-chave, tá? E aí eu te pergunto, ligre é uma espécie nova ou não?
Pela nossa definição, a gente vê que como eles não geram descendentes férteis, os ligres não são férteis, eu consigo falar que leões e tigresas não são da mesma espécie. Então eu tenho o leão como uma espécie e os tigres de outra espécie. Tudo bem? Quando a gente tem esses cruzamentos de indivíduos que não são da mesma espécie e que geram um novo animal, né, que geram um filhote aqui, eu tenho a geração de animais híbridos. Animais híbridos, então, são originados a partir de cruzamentos de espécies diferentes. E aí eu tenho esses híbridos, que podem ser normalmente estéreis, tudo bem? Exemplos aqui de híbridos, nós temos o burro, que é muito clássico de falar sobre animais híbridos, citando o burro, que é o cruzamento do jumento e da égua. Nós temos o bardoto, que é um cruzamento entre o cavalo e a jumenta. E nós temos também o zebroide, né, que não é tão comum, que é um cruzamento entre a zebra e o cavalo. Olhando esses cruzamentos aqui, eu consigo identificar que o jumento e a égua não são da mesma espécie, que o cavalo e a jumenta não são da mesma espécie, que a zebra e o cavalo não são da mesma espécie. Por quê? Porque apesar deles conseguirem se reproduzir, eles não geram descendentes férteis. E aqui, gente, eu trouxe essa pergunta. Cachorro e lobo são da mesma espécie? Mas por uma forma de curiosidade, né? Estou mostrando aqui para vocês que o cachorro e o lobo conseguem cruzar e eles vão gerar o cão-lobo. E sim, eu cruzo o cachorro e o lobo e eu gero o cão-lobo, que é um descendente fértil. O cão-lobo consegue cruzar e gerar outros descendentes e assim por diante. O cachorro e o lobo são da espécie Canis lupus e os zoólogos eles falam que então a espécie é de lobo e que nós temos a subespécie dos cachorros, né? Que nós somos domesticando ela. Bom, então agora que a gente definiu, né, o que faz um indivíduo estar em uma mesma espécie, vamos voltar lá para o conceito de população. População, então, é um grupo de indivíduos da mesma espécie. Eles têm a capacidade de cruzar entre si, né, porque eles estão em uma mesma área, em um mesmo momento de tempo. Por exemplo, população de borboleta no Parque Nacional de Itatiaia. Olha lá, eles são da mesma espécie de borboleta que estão em uma determinada área. População de araucária no Parque Estadual de São Joaquim, Santa Catarina. Eu tenho uma população araucárias da mesma espécie em uma determinada área. Tudo bem? Dentro de população, a gente tem diferentes demes. O que acontece com os demes? São populações que têm a maior chance de cruzar entre si. Por quê? Porque elas estão próximas. Elas estão próximas geograficamente. O que acontece? Por exemplo, a onça parda. A onça parda ela tem uma ocorrência em diferentes biomas. Por exemplo, ela pode acontecer na Caatinga e na Mata Atlântica, por exemplo. A onça parda que está na Caatinga, ela vai ter um pouco de dificuldade de cruzar com a onça parda que está na Mata Atlântica. Não vai? Então, por elas terem essa dificuldade de cruzar entre si, porque elas estão separadas, uma separação por causa da distância, esse isolamento espacial faz com que elas sejam de diferentes demes, tá bom? Então, população é a galera que é da mesma espécie e que tem a probabilidade de cruzar entre si, só que demes é o pessoal que é da mesma espécie e que estão mais próximas. A onça parda, ela não tem a capacidade de, por exemplo, pegar um avião e ir lá encontrar com a outra onça parda que está em outro bioma para cruzar e gerar descendentes férteis. Porque elas têm essa variação espacial que elas não vão conseguir ultrapassar para possibilitar esse cruzamento. A diferença aqui é só que os demes são separados pela distância, tudo bem? E ainda dentro de população, a gente tem diferentes ecótipos ou raças ecológicas. O que acontece? Os ecótipos são indivíduos da mesma espécie, então ainda constitui uma população, só que eles têm algumas diferenças morfológicas, então elas têm traços físicos, características físicas que diferenciam esses indivíduos dentro de uma mesma espécie. Normalmente, esses ecótipos ou raças ecológicas são populações que estão em uma grande extensão geográfica. Como eles estão em uma grande extensão geográfica, eles estão distribuídos em variações de temperatura, umidade, características do ambiente, não estão? Isso faz com que eles acabem tendo pequenas adaptações, pequenas diferenças morfológicas para cada ambiente, fazendo que elas sejam um pouquinho geneticamente diferentes entre si, tudo bem? Então, para concluir aqui, ecótipo é uma população, então são indivíduos da mesma espécie, mas que têm características morfológicas diferentes. Trouxe aqui um exemplo, nós temos o exemplo do boto cinza, e o boto cinza ele pode ocorrer tanto em rios quanto em oceanos. Quando eles estão em diferentes ambientes, então em rios e oceanos, eles têm colorações um pouco diferentes. Isso faz com que eles tenham características morfológicas um pouquinho diferentes.
tá? Então, o boto cinza do rio é um ecótipo e o boto cinza do oceano é um outro ecótipo. Bom, então a gente viu organismos, né? A gente viu população, que são indivíduos da mesma espécie, que podem ser endêmios, que estão numa área mais próxima, ou que podem ser ecótipos, que têm algumas variações morfológicas, mas que ainda constituem uma mesma espécie. Agora, a gente vai entrar na organização de comunidade. Comunidade, então, são grupos de populações, ou seja, diferentes espécies que estão em um mesmo ambiente em um mesmo tempo. Essas diferentes espécies estão nesse local fazendo relações ecológicas entre si. Então, olha, por exemplo, aqui nós temos diferentes espécies ocorrendo em um mesmo ambiente. Então, essa daqui seria uma representação de comunidade. Só que uma coisa muito importante é que quando eu estou falando de comunidade, eu só estou falando dos organismos vivos. Então, eu só considero os componentes bióticos do ambiente. E essa comunidade ela vai variar em um ambiente estando distribuída de formas diferentes, elas podem estar em agrupamentos diferentes, elas podem ser influenciadas pelos outros seres vivos aqui, fazendo pressões diferentes sobre eles. Por exemplo, há uma pressão de predação, há uma pressão de competição. Então, esses agrupamentos das diferentes espécies fazem relações ecológicas e essas relações ecológicas acabam afetando na distribuição desses indivíduos. Nós temos aqui agora uma definição de limites da comunidade. Os limites eles podem ser limites naturais ou arbitrários. Então, pode ser um limite que o próprio ambiente causa neles, ou pode ser um limite que eu determino. Por exemplo, eu tenho a comunidade dentro de um lago. Então, eu tenho lá peixes, eu tenho alguns crustáceos, eu tenho zooplâncton, fitoplâncton, as algas. Então, essa comunidade, né, de diferentes espécies estão em um limite espacial natural. Qual que é o limite? O lago. Acabou o lago, acabou o limite dessa comunidade, certo? O oceano tem a comunidade dentro desse oceano. Então, eu tenho lá peixes, eu tenho também crustáceos, eu tenho camarão, por exemplo, eu tenho baleias, eu tenho várias espécies diferentes. Então, eu tenho a comunidade do oceano, eu tenho algas, né, e assim por diante. Essa comunidade do oceano, ela tem um limite espacial natural, que é o oceano inteiro. Acabou o oceano, acaba o limite espacial das minhas espécies que ocorrem dentro desse oceano. Só que eu posso delimitar um espaço, por exemplo, eu quero falar do oceano mais próximo da praia de Ubatuba. Quando eu faço essa delimitação, que eu vou escolher onde é que eu quero falar do meu oceano, é uma delimitação arbitrária. Por exemplo, eu quero falar só do coral que ocorre em Recife. O coral está no oceano e eu quero falar só do que ocorre em Recife. Então, eu estou falando de um limite que eu estou delimitando. Tudo bem? Então, é um limite arbitrário. E aí, temos lá diferentes espécies acontecendo lá dentro. Se são diferentes espécies, eu tenho uma comunidade. E aí, essas variações de limites demonstra que nós temos diferentes escalas, né? Como assim escalas? Diferentes tamanhos onde essas espécies podem estar. Eu posso ter uma comunidade dentro de outra comunidade, né? Tá vendo aqui o coral não está dentro do oceano? Então, o coral está englobado quando eu falo da comunidade geral do oceano. Mais um exemplo aqui para a gente falar das comunidades em diferentes limites, né, com diferentes escalas. Eu vou falar da comunidade na Mata Atlântica. Então, eu tenho a comunidade na Mata Atlântica. Vale lembrar aqui que a Mata Atlântica é uma floresta tropical muito degradada. Hoje em dia, nós temos aproximadamente 15% da Mata Atlântica remanescente da cobertura florestal original, e aí eu posso considerar então a comunidade da Mata Atlântica. São todos os seres vivos que ocorrem na Mata Atlântica, diferentes espécies. Então eu posso considerar animais, eu posso considerar insetos, eu posso considerar bactérias, plantas e assim por diante. É uma grande comunidade. Tudo bem? Dentro da comunidade da Mata Atlântica, eu posso ter comunidades menores. Eu vou considerar só a comunidade de mamíferos. Então eu considero as onças, eu considero os primatas e assim por diante. Não, eu vou considerar só as plantas. Eu posso considerar todas as plantas da Mata Atlântica. São muitas plantas ainda, não são? Mas mesmo assim, eu já diminuí um pouco a minha comunidade quando eu falo desse total que engloba de bactérias, animais, fungos, protozoários, todos os organismos que estão na minha Mata Atlântica. E eu posso falar da minha comunidade só de plantas na Mata Atlântica. Tá vendo que eu diminuo? E eu posso falar também da comunidade
que existe dentro de uma bromélia. A bromélia é uma planta muito comum da Mata Atlântica e a bromélia ela acumula líquido dentro dela, ela acumula água aqui dentro. E dentro da água da bromélia ela tem uma grande diversidade de espécies, ela tem diferentes bactérias, ela tem diferentes protozoários, ela pode ter fungos, ela pode inclusive ter pequenos anfíbios aqui, pequenos sapinhos aqui dentro. Então, dentro da bromélia, eu posso considerar uma comunidade. Então, dentro de uma comunidade muito ampla, muito diversa, eu posso ter comunidades menores lá dentro. Bom, essa é a primeira parte da nossa aula. E na segunda parte da nossa aula, nós vamos continuar falando mais um pouquinho das comunidades, mas nós vamos falar da propriedade das comunidades, nós vamos falar dos ecossistemas e da biosfera, tudo bem? Até lá, gente!